uma partida. Só para finalizar aqui, porque são 18h42 aqui, e meu pai vai entrar no ar na rádio e eu vou emprestar equipamentos para ele. O que travou aqui preto foi que ele me ligou. 18h42 aqui ainda. Tivemos o Wesley, né, cortado na seleção brasileira, e é engraçado, Ederson ser convocado. O Ederson, para quem não lembra, é o atleta que utilizou uma carta do Bahia para conseguir a rescisão na equipe do Cruzeiro, né? Para conseguir a rescisão na equipe do Cruzeiro. E com a carta do Bahia, que ele conseguiu a rescisão no Cruzeiro, você falou assim, pô, Diego Serra acertou. O cara tá vindo. Ele assinou com a equipe do Corinthians, se picou pro Corinthians de graça, depois jogou no Fortaleza, né? E hoje, se eu não tiver enganado de memória, joga no United, né? E chega para a seleção brasileira. Assinou com o United assim, agora nessa janela. Jogar nada. E aí, assim, você perde um lateral direito, o cara convoca um meio-campista, porque ele tem o Danilo para jogar por ali, o Ibanez também faz aquela função na direita, e o Ancelotti opta por um jogador de meio-campo. Não entendi muito o Ederson ser convocado, né? Parabéns para ele, boa sorte para a seleção. Não entendi muito, porque eu arrisco aqui a dizer, se chegar a jogar vai me surpreender, porque não aparecia entre os cotados, né, para estar ali na função. Quando você tem um jogador do sistema defensivo cortado, você imagina que um outro lateral vai ser chamado e esse lateral não é chamado. E que bom, né? Lógico que a gente não queria ninguém machucado, mas o que bom que não foi o esquerdo, porque ia ser um chororô da desgrama agora, dizendo aí, ó, se Juba tivesse bom, seria ele na Copa e tal. E que bom que não foi um lateral esquerdo, mas só para deixar uma opinião rápida, aí vocês falam disso, que eu vou correr, né? Eu não traria o Ederson. Boa sorte para ele e tal. Lamentar a lesão do Wesley, mas eu traria um outro lateral direito, porque para mim, olhando uma seleção, acho que seleção, né? Você tem que ter ali os melhores das posições e tal. E você olhar para uma lateral direita do Brasil e você não ter uma referência, irmão, você chegar na Copa do Mundo já com a desconfiança em dia. Mas eu acho que é assim, né? Eu acho que todas as vezes que o Brasil ganhou Copa, tirando 70, né, talvez, todas as vezes que o Brasil ganhou Copa, ou os últimos anos, as duas Copas, era na base da desconfiança. A galera que é mais antiga aí, de Timbó pra lá, deve lembrar aí, e se duvidar, até 70 devia ser também na base da desconfiança. Que seja assim, que seja com desconfiança, que eu só volte daqui a 42 dias com esse ex aí, né? Que é quando a galera não acredita, quando a galera dá uma porrada, que o time encaixa, Copa é tiro curto, time encaixa, dá certo, tomara que essa equipe encaixe, vença e a gente fique feliz aqui, porque todo mundo reclama, todo mundo critica, mas no dia que ganhar vai estar todo mundo comendo água, até quem não bebe, viu? Um abraço, Valeu, MG, Jax, Bia, Ivan. Eu volto amanhã, viu? Amanhã eu tô de volta, só não sei se daqui desse lugar. Tá um frio da desgrama agora, do nada. Ou do outro lado do hotel, ou da Vai frente ter os vlogs também, né? pra lá. Os vlogs. E por aí vai. Vlogs, Vlog é quando eu lembro, eu já lhe falei, tem que ficar me cobrando, porque senão, então a gente já tá lembrando daria já um bom de agora. vídeo, já foi. E não comprar monja nos Estados Unidos. Esse vlog eu quero ver aí. Se eu fizer um vlog, irmão, de meu pai falando em inglês, tchau, viu? Bora, a gente topa, tchau. Bom, gente, eu acho que... Foi mal, Bia, pode falar. Desculpa, pode ir, Jax. Não, porque Marinho falou da questão do Wesley, eu acho que o que o Ancelotti quer com essa substituição pelo Ederson é talvez avisar que o Ibanez e o Fabinho, né, que é um jogador que já fez essa função, vão ser os laterais direitos reservas, né? O Danilo deve ser o titular e pela terceira Copa seguida o Danilo deve ser o titular da posição. E aí, na ideia do Ancelotti, que pelo menos eu captei isso, é que ele tenha o Fabinho como uma opção no lateral direito e o Ibanez, que é um zagueiro, como outra opção. Vocês enxergam assim também? Vocês acham que o corte de Wesley vai realmente ser vai gerar um impacto muito grande na seleção em uma função que já era muito, muito complicada? De certa forma vai gerar. Acho que assim, a gente tem há uns 2, 3, 4 ciclos de Copa, a gente não tem produzido mais. Eu tô ouvindo um eco aqui, não sei se sou só eu, mas é por aí? Enfim, vou continuar falando, MG. Na hora você vai olhando MG, aí. MG. A gente tem
um problema, né, nas laterais, tanto na esquerda quanto na direita. Acho que na esquerda até menos do que na direita. A gente consegue produzir jogadores de maior qualidade, laterais de maior qualidade no lado esquerdo, mas no lado direito a gente não tem aquele cara, né, como a gente tinha o Maicon, como tinha o Daniel Alves, o Carlos Alberto Torres e outros lendários jogadores que passaram pela lateral direita da seleção brasileira. Acho que o futebol brasileiro está com um sério problema na hora da formação desses jogadores. Não sei se é porque é muito habilidoso e vira meia, ou é muito bom defensivamente e vira zagueiro, ou é uma mistura dos dois e vira volante, ou dribla muito bem e vira atacante. Então, tem um tempo já que a gente está com esse problema na hora da formação dos laterais. E isso acaba prejudicando, de certa forma, a seleção brasileira. Então, a gente está agora colhendo esses frutos. E no que você falou do Danilo, eu não descarto, Jax, de forma nenhuma, o Ibanez ser o titular dessa lateral direita na Copa do Mundo. Tá vindo muito bem nesses amistosos preparatórios. O Danilo não foi bem contra o Egito. Não tá sendo reserva, né, no Flamengo. Tá jogando de zagueiro, além do mais. E também, além disso, eu não descarto do Ancelotti ir com 3 zagueiros, né, um esquema de 3 zagueiros para essa Copa do Mundo. Entendeu? Então aí preenche um pouco mais o meio de campo, talvez defensivamente, talvez um pouco mais ofensivamente, né? Vai com 3 zagueiros, dá uma segurada um pouco maior ali atrás, e que pode ser o Ibanez ou até pode ser o Danilo também, enfim, para fazer ali, para formar ali esse trio, junto do Bremer e do Marquinhos, ou do Marquinhos e Gabriel Xavier, ou Gabriel Magalhães. E eu não descartaria também, né? O Ancelotti já falou que pode testar um esquema diferente, algo diferente em algumas coletivas. Quem sabe aí um esquema de 3 zagueiros, acho que pode ser viável para essa seleção brasileira. E também do Ederson, acho que ele pode jogar sim. O Ancelotti já observava o Ederson quando ele jogava na Atalanta, antes de se tornar jogador antes de se tornar treinador da seleção brasileira, né? Quando tiveram 2 enfrentamentos pela Champions, Real Madrid e Atalanta, e o Ederson chegaram até irem olheiros do Real Madrid para a Itália para observar o Ederson, enfim, circulou na mídia espanhola isso. Então, é um jogador que interessa o Ancelotti, já foi convocado nesse ciclo, e não à toa chegou no Manchester United, né? Um jogador de arranque, é um jogador de velocidade que pode contribuir para esse esquema que o Ancelotti pensa para a seleção brasileira para essa Copa, que é apostar nos contra-ataques, se defender bem, como ele já falou, que a seleção que vence a Copa não é a seleção que faz mais gols, e sim a seleção que sofre menos gols. Então, se defender bem e partir no arranque de contra-ataque e usar a velocidade e o drible curto dos jogadores brasileiros para tentar surpreender nessa Copa do Mundo. Eu não acho que o Ancelotti tá errado, não. Tá? Eu tenho essa memória viva que a Itália é campeã do mundo em 2006 com um gol contra e um gol de pênalti na final. Leva um gol contra só e um gol de pênalti na final. Levou 2 gols na Copa inteira. Então, realmente, não acho que ele esteja completamente errado. Ivanzinho, muito se fala, né? Bia até trouxe esse exemplo dos 3 zagueiros, né? Já que a gente tá tendo problemas laterais, agora que a gente perdeu o Wesley, que talvez se tivesse mais qualidade ali daquele lado do campo, a gente pode jogar com 3 zagueiros, pode tornar o Ibanez um zagueiro, pode tornar o Ibanez lateral. Como é que você enxerga aí que o Ancelotti... O que é que você enxerga, que o Ancelotti pode fazer, né? Ele vai tentar esses 3 zagueiros, ele vai manter esse esquema que ele tem usado durante todo o ciclo e colocar o Ibanez ou o Fabinho na lateral. E o que é que você, Ivan Dias Marques, faria? Continuando no papo de lateral direita, eu acho o Wesley uma perda terrível para a seleção. Era o único lateral com valências ofensivas. E aí eu tô falando de direita e esquerda, né? Com boas valências ofensivas. Na Roma ele é ala esquerdo, né? Na Roma ele joga pela esquerda. Ele é ala, é quase um ponta. Na verdade, ele é ala no papel. No jogo em si, ele é o segundo jogador mais ofensivo da equipe, né? O Malen, que joga isolado lá, a Roma joga praticamente num 3-6-1, né? E o Wesley como esse ala, mas assim, ele tem muita liberdade ofensiva, pouco precisa se preocupar defensivamente, sempre tem alguém cobrindo ele, um volante, um zagueiro, inclusive, assim, ele tem muita liberdade, foi um cara que fez gol, que deu muita assistência, e assistência dentro da área, e assim, quando a Roma estava montada para jogar no contra-ataque, a válvula de escape é o Wesley, né? Malen chegava depois, o Malen que é da seleção da Holanda,
O Malen chegava para concluir, tá, mas o contra-ataque é o Wesley, era puxado. Cansou de sofrer pênalti. Então, assim, fez uma temporada muito boa na Roma com essas valências ofensivas, porque ele chega como lateral direito e com o futebol italiano muito forte defensivamente, com uma preocupação defensiva muito forte, ele não consegue se adaptar de cara à lateral direita na Roma. E a Roma é uma equipe que sempre usou muito 3 zagueiros, né? Nos últimos anos a Roma sempre teve essa característica de usar 3 zagueiros. É um esquema que combina muito com a equipe, né? E aí achou essa posição para o Wesley e ele estava lá. A minha esperança, vamos dizer, para esse ano, na lateral direita, eu esperava, assim, há 4 anos, quem seria o lateral direito titular da seleção brasileira em 2026, eu diria que ele seria o Ian Couto, né? Jogador que foi comprado pelo Manchester City, foi campeão mundial sub-17 pelo Brasil. Para mim, da seleção sub-17 naquele ano, era um jogador que eu achava mais pronto para chegar ao profissional. Muito antes de outros jogadores que fizeram muito sucesso, que já tem muito sucesso. Ian saiu do Coritiba, foi para o Manchester City, saiu emprestado para o Girona, e depois foi comprado pelo Borussia Dortmund, mas Ian não teve chegou a ser convocado, inclusive, para o Ancelotti, não teve uma sequência muito boa, não teve uma temporada muito boa no Borussia Dortmund, e acabou perdendo um pouco de espaço, mas era um nome que eu achava que seria o titular com alguma folga nessa seleção. O Wanderson do Mônaco, que saiu do Grêmio também, um bom valor, era outro cara, mas o Wanderson tá machucado. A opção de Ancelotti, para mim, ela diz uma coisa, aquela ideia que só era no papel do 4-2-4, porque na prática nunca foi 4-2-4, ele desistiu, né, desses 4 atacantes. Ele vai com 3 meias, e a convocação errada dele, de poucos jogadores de meio campo, fez com que, a partir do ponto que ele escolheu esses 3 jogadores de meio, ele ficasse com Danilo do Botafogo como reserva para 2 posições. Você tinha o Fabinho como um reserva óbvio de Casemiro, aí você tem Bruno Guimarães e Paquetá, e você tem Danilo para cobrir essas 2 funções. E eu enxergo efetivamente que Neymar, ficando bom, ele não vai jogar no meio campo, o Neymar vai jogar lá na frente, e eu colocaria Neymar como um centroavante. Eu acho que assim, o que aconteceu no amistoso contra o Egito, por mais que eu acho que Igor Thiago, pela temporada, eu falo que a Copa é tiro curto, então você tem que aproveitar o cara que tá bem no momento. O ele vai aguentar tá correr com camisa 9? Mas o camisa 9 para a seleção brasileira precisa correr? Contra o Egito não precisou correr, o cara só precisava dominar a bola e chutar, e não conseguiu fazer isso, porque a seleção brasileira por si só geralmente vai pressionar os adversários. O próprio Marrocos, ele jogar um falso seleção... 9, jogar atrás, como o Cauli jogava, às não, vezes... atrás não. Eu gosto de ver Neymar não tem físico para brigar, para ficar se batendo com o zagueiro, não tem físico, não tem arranque para sair driblando no meio campo a esse nível de Copa do Mundo. Então eu acho que o melhor para você fazer o Neymar é poupar a energia dele para ele pegar a bola perto da área, e aí ele tem qualidade de chute, tem qualidade de drible, e empurrar essa bola para dentro do gol. Isso ele ser o 10 ou ele ser o 9, né? Na formação. Se ele for o 10, e outra coisa, Neymar não tem saúde para marcar também. Entendeu? Então, assim, é aproveitar o que ele pode dar de melhor na seleção nesse momento. O que ele pode dar de melhor na seleção, dada a condição física dele, dada a condição técnica dele, sabe? Pra mim, o que ele pode dar de melhor na seleção é o chute no gol, que ele é muito bom de finalização, é o drible curto, que ele pode desarmar uma defesa num drible curto, num passe ali, porque pra escalar no meio campo, amigo, numa seleção, numa Copa do Mundo, ele vai precisar marcar. O Dembélé tá cobrando Mbappé, que joga de centroavante, que marque mais. Aí você vai colocar Neymar no meio campo pra jogar na mesma posição que Paquetá tá jogando? Não vai, bicho, sabe? Então eu acho que o próprio Carlo Ancelotti já enxergou que pra ele contar com o Neymar, nas condições físicas que ele tem, no histórico de jogos nos últimos 2, 3 anos que ele tem, o Neymar tem que jogar ali perto do gol, velho, com pouca necessidade de marcação, com pouca necessidade de ficar correndo atrás de zagueiro, de marcando, deixa ele ali
para ficar mais perto do gol e concluir, né? Um jogador de menos força do que Igor Thiago, que é um jogador de força, mas que também, se precisar, meu amigo, dominar, pensar muito, não vai dar certo com o Igor Thiago, não. O negócio dele ali é ficar empurrando a bola para dentro do gol, sabe? Coisa que ele fazia mais no Brentford. Os dois lances principais de Igor Thiago contra o Egito me assustaram muito, assim. A incapacidade de domínio e de finalização. Para um jogador de seleção brasileira. Mas vamos lá. Eu acho que ele é útil, sim, no grupo. Então, eu acho que essa convocação de Ederson, para mim, escancarou mais isso. De que Ancelotti precisava de mais um jogador que atuasse no meio campo. Eu não acho que o Fabinho vai ser reserva de lateral direito. Fabinho não joga de lateral direito, deve ter uns 10 anos, sabe? Eu acho que nem Quase. necessidade. 9 anos. 9? 9 anos. A última vez foi naquele Mônaco de 2017. Jogou no Mônaco com o Leonardo Jardim. Em 2017 ele era... Ele foi pro Liverpool, não jogou de lateral em nenhum momento no Liverpool, em nenhum momento ele jogou de lateral. Foi lá pro Al Ittihad, não joga de lateral lá também. Então, assim, acho que ele surgiu como lateral. Não acho. Eu acho que ele vai jogar ali, se for necessário, Ibanez, e se for necessário, sem Ibanez, é capaz de ele escalar Marquinhos ou Léo Pereira de lateral direito do que escalar Fabinho. E assim, acho que a lateral esquerda vai ter um pouco mais de peso. Eu acho que Alexandro e Douglas Santos têm um pouco mais de capacidade ofensiva do que Danilo e Ibanez. Não é o forte dos dois, mas o Douglas já foi um lateral mais ofensivo na época do Náutico e tal. Faz muito tempo, né? Ele era um jogador que conseguia chegar um pouco mais no ataque, mas eu acho que falta qualidade técnica também. Então, acho que a convocação de Ederson é isso. O próprio Ederson, se não me engano, assim, eu até tentei pesquisar um pouquinho, pode até já ter jogado de ala na Atalanta, que também há anos e anos joga com esquema de 3 zagueiros. Eu acho que não, mas assim, talvez, né? Ederson, ele chega com uma característica, inclusive, diferente da de Danilo, né? Danilo é um jogador técnico, um jogador que chega no gol, um jogador rápido. Ederson é um jogador um pouco mais de força, né? Um jogador com uma capacidade física um pouco maior. Então, acho que o Ancelotti está pensando um pouco também nisso, né? Se for optar por Ederson, de ter um jogador capaz de fechar a casinha um pouco mais. Diga.